oi, oi! Você já sabe que quando você ouve esse oi, oi, oi aqui, é mais um episódio do meu podcast, sim, onde a gente fala sobre empreendedorismo, gestão, a gente fala sobre Deus, a gente fala sobre família. E antes de eu apresentar o meu convidado de honra, né, nesse bate-papo aqui, eu não poderia deixar de pedir o quê? Para você se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar muito esse conteúdo e compartilhar pelo menos aí com mais 3 pessoas da sua rede, porque eu tenho certeza que aqui a gente vai falar sobre fé, sobre família, sobre negócios, né? E eu tenho certeza que você vai ser edificado e edificada, porque sempre que eu estou com essa pessoa que eu vou apresentar para vocês, eu sou muito edificada, a minha casa é edificada, a minha família é edificada, então eu tenho certeza que vocês também serão edificados. E eu tô falando dele, né? Dr. Gustavo. E a gente vai falar também do Instituto Reage, que é onde ele atende, ele vai falar um pouquinho aí, né, de vida também. Casado, né, com a Vivian, que está aqui nos bastidores também. É uma amiga que Deus trouxe para perto de mim. Deus, né, faz tudo perfeitamente. E o Dr. Gustavo estar aqui é uma parte também desse projeto de Deus, porque eu não tenho dúvida que nós vamos edificar muitas vidas juntos. Dr. Gustavo, seja bem-vindo e que honra para mim te receber aqui. Oi, 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 Mari. Prazer é meu. A le- honra é minha, toda minha. O mais legal que eu falo, Dr. Gustavo, as pessoas vão conhecer também um lado seu muito engraçado e que a gente que já convive conhece. E assim, ó, querem conhecer mais, ao longo desse bate-papo, vai passar aí o nome do doutor e também o @ do Instituto Reage, que você pode seguir e acompanhar não só o Dr. Gustavo, mas todos os profissionais ali que também atendem no Instituto Reage. E o tema do nosso podcast é o que envelhecer bem ensina sobre a vida. Profundo. E o Dr. Gustavo entende muito mais do que eu, pelo menos, sobre esse tema. E a gente já vai começar perguntando, né? Dr. Gustavo, como começou esse seu amor, essa dedicação em cuidar de idosos? Esta é uma boa pergunta. Eu tive, basicamente, né, para todos... Tenho 49 anos, portanto, eu nasci na geração analógica, né? Eu não sou digital, eu tive que fazer a transição para o digital. E dentro da geração analógica, eu tive o privilégio de ter avós vivos, bisavós vivos. E eu sempre tive muita paciência. Essa é uma base que, né, Deus me deu já de criança, provavelmente isso. E eu adorava histórias, né? E não era incomum na minha família, como todos vivos, né? Bisavós, avós, a gente se reunia, à moda antiga, né? Para escutar altas histórias, né? E aí a história era verdadeira, porque quem conta é que define a verdade. Uhum. E eu adorava, viajava com essas histórias, né? Mal sabia eu que era a semente, né? Depois de fazer a geriatria em si, né? Durante a faculdade... Eu não tinha a mínima ideia, realmente, se eu ia ou não fazer geriatria. Queria primeiro formar, né? Uhum. Formar médico. E aí, depois, eu tive esse contato, né, em Ribeirão, que é onde eu fiz toda a parte de geriatria, lá na Universidade de São Paulo. E aí, ali, eu conheci professores fantásticos, né, até hoje. E, de novo, essa honra de, né, aí aprender técnicas, né, ao longo da carreira acadêmica, de como ajudar esse público que, às vezes, é tão esquecido, né, de certa forma, não tem muita representatividade política real, uhum, né, e que hoje somos aí, velhinhos, 15% do Brasil. Uau. Né? Então, nós estamos em, mais ou menos, segundo o último censo do IBGE, ali, 32 milhões de brasileiros têm seus 60 a mais. E nós dois, eu mais rápido do que você, em 16 anos, vamos fazer isso aumentar ainda mais. Uau. Pode acreditar? Sim. Então, começou ali praticamente com meus 11, 12 anos, acredito, né? Hoje, voltando, né, rebobinando a fita, né, porque eu sou analógico, mas foi ali, foi realmente por respeito, por acreditar, né, nas histórias. Uhum. E hoje escuto, né, nesses 25 anos, muita história ainda, uhum, né, desses idosos, e é muito gratificante, é algo que eu faço de coração, né, mesmo. Tem o brilho, né? Vocês não podem ver, mas sempre que a gente conversa com o Dr. Gustavo, que ele conta as histórias muito engraçadas, porque assim...
São pacientes que fazem parte da família também, né? O doutor já Sim. sabe da história do filho, enfim, entra na vida familiar desses... multigeracional, né? Isso. E o doutor Gustavo, sempre uma coisa que eu falo pro Fagner, sabe o que eu acho mais lindo? É o brilho no seu olho. Esse brilho de realmente, assim, isso é o meu propósito, né? E falando sobre isso, eu queria trazer, nesse contexto da nossa conversa, as pessoas, elas entendem um pouco a geriatria de uma forma errada. Ou seja, o médico vai cuidar daquele idoso bem debilitado. Ou, né, vou procurar um geriatra quando, né, eu estiver bem velhinho. O que a maioria das pessoas entendem errado sobre a geriatria, né? E nesse ponto, o que é a geriatria de fato? Né? Isso é uma questão recorrente, né? Recorrente. A ideia de muitos, né? Vamos falar do inverso, do final da pergunta para o início, né? As pessoas entendem geriatria como um médico de idosos. Ok, até aí vai bem. Só que eles derrapam, né, na hora do quê? É o que você falou. Está bem velhinho, mas bem velhinho. Não vai dar tempo, absolutamente quase nada, né, de você resgatar uma qualidade de vida para essa pessoa, de você prevenir coisas. Ela já está no final da vida, né? E ela veio ali sem geriatra até agora. Então, o que a gente pode fazer por ela, às vezes, é muito pouco pelo tempo que resta. Quando a gente parte do pressuposto de que começamos a envelhecer lá na barriga da mamãe, porque foi concebido e temos um embrião. Por isso que se conta o tempo, né? 9 meses, nasceu. Né? Se a gente entende isso como uma jornada, esse geriatra, quanto mais cedo eu buscar, mais ele consegue me direcionar nessa jornada de uma maneira muito mais preventiva, né? De uma maneira muito mais sábia do que o acúmulo de danos, né? Que vai ocorrendo, se é jovem, depois adulto, e aí muitas vezes a pessoa perde ali 20, 25 anos, né? De uma orientação antes de se tornar doente, sequelas, e aí que é o que o grande público enxerga, né? Dentro da geriatria como algo só no final. Né? Não. É na jornada principal, eu diria, né? Vamos pensar minimamente ali no adolescente, às vezes. Eu ia te perguntar, né? Exatamente isso. Eu ia estar aqui e falar, mas quando, doutor? Né? Se a gente for analisar, o primeiro geriatra é o pai e a mãe da gente, né? Eles podem nos orientar quando pequenos, né? Comer direito, né? Fazer exercício direito, mas o que acontece? Isso às vezes passa. Né? Eu estou na escola, a criança, e quando vê está comendo só hambúrguer, né? Não faz exercício. E aí eu não fiz exercício, eu tenho, por exemplo, uma massa de osso menor. Ora, eu vou arrastar. Aí não adianta querer compensar isso lá. Né? Perfeito. Né? Aí eu vou pegar lá um adulto de 60 anos, que nunca comeu verdura, e ficar no pé dele para ele comer verdura. Né? Como a verdura, ele não aprendeu. Né? Ou, né, o que a gente falou lá no comecinho, vamos desenvolver uma espiritualidade. Né? Pai e a mãe nunca fez isso. Né? Como é que agora? Agora estou no final da vida, eu preciso encontrar Jesus. Porque vai que, né? Não funciona assim, né? É um conjunto. E esse conjunto pode, sim, né, ser discutido com o geriatra, né? Por exemplo. Tá? Mas é uma mudança, eu diria, de mentalidade. Né? Se a gente pegar o sistema todo, até hoje, ele é contrário ao envelhecer. A gente, como população, como planeta, a gente não quer falar sobre isso. Sim. E eu não preciso aqui voltar a falar redes sociais, procedimentos, né? É desnecessário, todo mundo sabe. Mas a gente nega, né, como se o envelhecer fosse para o outro, não na gente. Vai chegar para mim. Para mim, não. Né? E nós estamos falando, né, daqui 16 anos nós estamos lá, certo? Então, é bom já pensar. E a gente tenta retardar, né, isso, né, em todos os aspectos. Eu vejo que muito, assim, falando de Brasil, né, doutor, e me corrija se eu estiver errada, mas a gente não pensa no envelhecer em tudo mesmo. Finanças, como que eu vou estar daqui tanto tempo? A gente só pensa muito no imediatismo, né, aqui e agora, né? Sabe que não há nenhuma, né, nenhuma prática, seja pública, privada, seja sobre esse tipo de discussão, né? De que a vida é uma jornada, né? E nós estamos nela, em vários pontos, né? Só que quanto mais tempo eu demoro para perceber isso, eu vou esperar eu ficar velhinho, né? Quer dizer, mas quando que eu estou velhinho? Desde que eu nasci.
né? Desde que eu nasci. Mas não há nada, nenhuma prática. É como se o envelhecimento não existisse. E para alguns ele vai ser combatido, né? Seja com o que for. Com a ciência, com a pseudociência, né? Furando, cortando, não interessa. O interessante é combatê-lo, né? Até pouco tempo atrás se queria ter uma classificação como doença. Né? Foi uma confusão para a gente tirar essa ideia, né? Sim. Tamanha ideia coletiva que não é bom envelhecer. Né? Eu sempre brinco, né? Eu falo, a única forma de não envelhecer, todo mundo sabe qual é. Morre jovem, bem bonito. Né? Ué, morre jovem, não é verdade? Acabou, simples não, assim, né? resolver. Eu não fiquei velho, lógico que não, né? Não tem outra alternativa, né? A gente aceita e espera, né? O nascimento. A gente curte alguns não, né? A adolescência. Sim. Né? A vida adulta, né? Estamos no topo, mas a gente não quer saber de envelhecer. Sim, né? A gente não pensa sobre isso, é verdade. É fato isso. E pegando esse gancho, qual é o maior erro, né, aos seus olhos, doutor, qual é o maior erro que a família comete? Por exemplo, eu tenho meus pais, eu tenho os avós, eles estão envelhecendo. Qual é o maior erro, assim, você fala, Mari, esse aqui é o que eu mais vejo, porque está ali no seu dia a dia, né, na sua vivência. Qual é o maior erro que essa família comete? Sempre quase vai ser sempre as mesmas coisas, mas a principal é falha de comunicação. Né? O meu super-herói está ficando mais velho e ele, na minha visão, continua super-herói. Então, eu não comunico nada. Ele está caindo dentro da casa, a casa continua com degrau. Mas eu nunca falei sobre ele, olha, a partir de tal época, o que o senhor acha de mudar de casa? Por exemplo. Né? Tá batendo o carro. Né? O que o senhor acha? Vamos agilizar como faz um Uber, né? Faça a comunicação. Né? Vamos começar aí, né? Numa prevenção, em algum médico. As pessoas não se comunicam adequadamente com a verdade. De novo, com a ideia de que não, ele vai ficar melhor, né? Ou vai dar tudo certo, ela sempre fez isso, sempre fez mercado. De repente, como se fosse de ontem para hoje, a pessoa para de fazer o mercado, aí ela fica velhinha, ela tem problema de memória, e aí eles vêm no consultório... Isso já estava acontecendo, mas ninguém estava olhando, né? Com certeza. E aí eles vêm no consultório como se fosse no final de semana, a pessoa resolveu fazer tudo errado, né? E aí aquele herói, a heroína, né, caiu por terra. Né? E aí você tem que encarar o que você já podia ter feito, comunicado, né? Olha, como família, né? Como família, e não aquela correria, né? Aí um irmão quer uma coisa, o outro quer outra, vira uma confusão. Quem já foi no Reage sabe, a gente tem sofás, né? Por quê? Porque você vai acolher a família, muitas vezes, né? Não é só aquele idoso, assim, é a família que vem, e aí cada um com uma opinião, ou o que aconteceu? Falta de comunicação. Eles não se comunicaram antes, né? Sim, Enfim. Pegando esse gancho, em que momento, então, que a família tem que falar sobre isso, ao seu ver? Em que momento? Tem uma idade, não? Ou observar algum comportamento? Em que momento que a família... Porque é uma situação delicada. Eu vivi isso com o meu pai e é exatamente isso. A gente não quer admitir que aquela pessoa tá envelhecendo e vai, né? E tem assuntos que te tiram da tua zona de conforto, que aí você tem que pegar o irmão, né? Tem que pegar... O que a gente vai fazer? É real, está acontecendo. Então, assim, doutor, em que momento que essa família deve buscar um geriatra? Em que momento que essa família deve ir para o Instituto Reage, de repente, para uma primeira consulta, um primeiro bate-papo? O que fazer? Quais são os sinais? São duas questões, né? Lembra? O ser humano aprende pelo amor ou pela dor, né? O mais forte é a dor. Então, a imensa maioria de quem procura a gente no Instituto Reage é por dor. Né? Então, de novo, é um final de semana que eu fui na casa da mãe, que eu não visito há 6 meses, e a mãe está muito velhinha, esquecida, está caindo, né? E eu quero resolver em 12 horas porque eu preciso ir embora, tocar a minha vida. Né? Então, essa pessoa está na dor e ela vai aguda, ela vai procurar algo, vai para lá. A ideia é essa família buscar pelo amor, ou seja, mãe, deu, né? O que é deu? Está andando em muito médico, por exemplo, né? Está andando demais, 5, 6, 7 especialistas, vai dar confusão isso. Isso já é o primeiro sinal, né? Sempre que a gente estiver em casa, por exemplo, pede para o pai ou para a mãe, cadê a tua caixa de remédio? A gente não fala sobre isso. Né? Fala sobre um monte de outras coisas, mas muita coisa, né? Sobre celular, sobre se viu algum negócio na rede social, né? Fuxicos.
Mas uma coisa boba que é extremamente importante. Cadê tua caixa de... Como assim? O que você está usando? Deixa eu dar uma olhada. Ah, você está querendo mandar na minha vida? Tô. É família. Depois você vai ter que voltar lá, porque ele vai passar mal. É você que vai ser acionado. Então, é um direitinho que você tem de falar, minimamente, né? Cadê a tua caixa? Então, vai domingo, já vai brigar no churrasco, aproveita que está brigado mesmo ali e já vê a caixa de remédio, entendeu? Por exemplo, né? Dá uma olhadinha no carro, às vezes, quando tem, está muito batido, né? São sinais muito sutis, tá? A historinha que, às vezes, eles contam, né? Eu nem ligo que dia que é. O ser humano nasce e morre contando o tempo. Nós somos assim. Como é que alguém resolve um dia acordar e falar, não ligo mais para que dia que é? Outro sinal que está na nossa cara. Né? E a pessoa fala, não, ela está brincando. Tá certo, aposentou. Né? Para que ela precisa ter horário, dia? Porque a nossa mente é assim, a gente conta tempo. E se eu não estou contando, tem algo errado. Às vezes, esse lastro entre os primeiros sinais e a busca do geriatra chega a 2 anos. Uau! 2 anos. Então, por isso que eu disse que muitas vezes vem para a gente, mas já vem na dor. Muita dor. Né? E um irmão, às vezes, que não está mais próximo, é o primeiro a amenizar, muitas vezes. Né? Não precisa não. Estava brincando. Está indo lá no clínico fazer check-up. Idoso não faz check-up, gente. Idoso, muitas vezes, tem doença. Quem faz check-up é jovem, 18 anos, que não tem nada. Esse cara faz check-up. Ele quer dar uma olhada no que está acontecendo. Simples assim. O idoso, a gente busca uma avaliação ampla dele. Não tem como eu pedir um exame simplesmente de sangue e falar, o senhor está saudável. Que conversa é essa? Como é que está a vacina dele? Como é que ele anda? Está equilibrado? Né? Ele dirige ainda? Isso é o básico, tá? Podemos ficar aqui horas. Não, e passa. E dá gancho para outra pergunta, que é exatamente isso. Eu tenho a honra, né, de em alguns momentos estar com o Dr. Gustavo, né, com a sua esposa, enfim. E eu percebo que o doutor, e eu acredito que são esses anos de vivência com pessoas, você enxerga coisas que ninguém vê, como médico, por exemplo, né? O doutor, eu vejo muito isso na sua vida, é o integral, né? Não é só uma parte, né? É tudo na nossa vida que a gente tem que olhar, fé, exercícios físicos, até mesmo, né? Tem coisas que o doutor não toma, que eu falo, tem alguma coisa ali, porque eu falo, Fagner, ele não toma isso, então a gente tem que parar de tomar porque tem alguma coisa. A minha pergunta é... O que o doutor vê naquela hora? Primeira consulta, o que o doutor consegue enxergar que ninguém está olhando? O que você fala, uau? Porque, de repente, o paciente pode ter chego já na tua frente e eles falam de um monte de coisa, um monte de medicamento, um monte de coisa e, de repente, é só um negocinho. Como que o doutor tem esse olhar para a gente entender um pouquinho como é o seu dia a dia? Mas eu acho que é tudo na vida, né? A gente passa por treino. Né? Aí, com o tempo, a gente repete, vai melhorando, né, os processos, você vai estudando, vai em congressos, volta a conversar com professores, eu sempre faço isso, eu gosto demais disso. E aí você... porque, assim, que é... Quem, né, faz, quem estuda, quem é geriatra de fato, né? A gente é desconstruído, Mari. Você não consegue ser médico como é a medicina tradicional, vamos falar assim. Interessante isso. Você tem que ser desconstruído. Por quê? O teu tempo de consulta é maior. Você vai ter que ter paciência. Uma média, tempo de consulta hoje com o doutor? 40, 50 minutos. Entendeu? Mas tem alguém que faz em 10. Amém. Né? Não dá. De novo, o geriatra, na essência, ele é desconstruído antes de... Não é assim, eu quero fazer geriatria. Às vezes vem lá uns avós, né, falam, meu neto terminou a medicina, quer fazer. A geriatria vai chamar ele. Ele não vai fazer geriatria porque ele acha que vai fazer. Ele vai ser desconstruído. Como é que ele vai atender em 10 minutos? Me explica. Dada, como você falou, a complexidade que é um paciente idoso. Né? Então, a ideia romântica, né, de chamar o vovozinho. Primeiro que ele não é teu avô. Começa já daí. Eu falo assim, não vem com esse papo de infantilizar, né? O vovozinho, não. O vovozinho fala os netos dele, falam para ele, né? Para ela. Mas, para você ter ideia, chega um ponto que eu sempre brinco, né? Assim, por exemplo, meu Deus, 100 anos,
né? Tem uma cabeça, não deixa ele sentar perto de mim, né? Tem uma memória, eu falo, não senta perto de mim, tira de perto dele. Porque no assunto eu já vou perceber que existe problema. E às vezes a família está negando. Né? A gente avalia, por exemplo, um idoso na hora que ele levanta, na hora que eu chamo pelo nome. Já está começando ali a avaliar. Por quê? Porque se ele não me ouviu, ele não levantou, ele nem sorriu. Ele está surdo. Então, eu dei o nome, né? Seu Antônio, Dona Antônia. A pessoa está lá em Nárnia. Como assim? Né? Às vezes a família está toda prontinha, levantou e tal. E ele lá, né? Sim. Como é que ele levanta? Ele escorou as mãos na cadeira para levantar ou não? Isso eu já estou vendo. Uau. Ele levantou de uma vez ou ele basculou, né? Subiu, desceu, subiu e até que aprumou, que a gente fala. Sim. Aí eu brinco, né? Aqueça os motores. Na verdade, eu já estou vendo como que é a marcha dele. Se alguém já correu e apoiou ele, algum familiar. E assim vai, mulher. E assim vai, interessante, entendeu? né? Se ele senta, quando eu peço um comando, vamos sentar aqui perto de mim, porque depois eu vou examiná-lo, né? Então, a gente às vezes põe eles na poltrona, um pouco mais próximo da maca. Né? Sim, geriatras examinam pessoas. Né? Eu sei que tem doutor que tem uma bola de cristal, essa é a parte da piada, né? Que ele não levanta. Né? Ele consegue saber o que a pessoa, quase impondo a mão, né? Ele com a caneta, né? Ele põe a caneta. E, não, geriatras examinam pessoas. Né? Todos, isso eu sei. Sim. De formação. Como eu disse, a gente é desconstruído para isso. Sim. Né? E aí, essa pessoa, então, ela senta, ela sobe comigo na maca. Então, tudo isso é essa avaliação ampla que a gente fala. Né? Aí, você imagina isso em 10 minutos. Aí, você vai perguntar, sim, né? Sobre o humor, como é que ela dorme, se ela se alimenta. Né? O que ela se alimenta. Tem muito idoso que faz só 2 refeições por dia. Uau. Tem alguns que comem um lanchinho 5 da tarde, só vai tomar o café na outra manhã. Aí, fala que quando acorda, ele acorda fraco. Né? Ele está fazendo jejum intermitente. Né? Ué. 12 horas um idoso. Né? Vai acordar como? Fraco, ele tem razão. Aí a família faz o quê? Não sabe sobre isso. Dá vitamina. A vitamina vai virar xixi. Ele precisa de comida. Né? Comida de verdade. Sim. Né? E a gente vai levando a vida do pai e da mãe da gente. Sim, né? Vamos, dá tudo bem. Aí nós vamos ter que saber, vacina. Mesmo os idosos mais brabinhos que não vacinam, né? Eu vou perguntar. Né? Se declaradamente a pessoa falar, olha, eu não quero saber de vacina, eu anoto na prontuária dele, porque eu não sou também ficar toda vez militando ali, entendeu? Sim. Mas até ele ir embora, mulher do céu, aconteceu muita coisa ali dentro. Né? Ou seja, né, bem resumido, tudo é a comunicação, né? Da primeira pergunta que eu fiz para o doutor, porque se a gente não tem tempo de mesa com esse idoso, se a gente não tem tempo de qualidade com esse idoso, a gente vai alucinar que está tudo bem e, na verdade, não está tudo bem, né? E aí eu queria trazer também aqui algo para perguntar para o doutor. E os sinais silenciosos de que não está tudo bem? Porque para o doutor vai ser mais fácil, mas a gente no dia a dia, né? Até, você que está assistindo aí, Mari, não tenho um idoso agora, né? Mas como o doutor falou, você um dia vai estar. Ou tem alguém no seu ciclo, né, de amizades que é idoso. Então, doutor, quais são os sinais silenciosos que a gente... Opa, tem alguma coisa. Vou checar. É bem conhecendo, ou se você está próximo, né? Assim, ou... o dia a dia desse idoso, né? Como é que essa pessoa está se comportando, né? Então, era uma pessoa que era ativa, né? Seja caminhava, ia nos netos, ia nos filhos, né? Ia na igreja, ia pescar, e aí começa do nada, né? Realmente. Começa a pôr desculpinhas, sabe? Eu não vou, por que isso, por que aquilo. Ele pode estar tendo um transtorno de humor já, né? E, de novo, às vezes vai ano e meio, 2... Ele tem que chorar, falar em si, matar para a família chegar e falar, nossa, acho que eu preciso levar, né? E acompanhar. Então, meu pai foi exatamente assim, doutor falando, a gente realmente demorou para eles vão emitir sinais de alerta muito sutis. Então, não quero mais dirigir. Uma pessoa que sempre adorou dirigir, né? Sempre era muito comunicativa, começa assim, não querer sair, interagir com pessoas, né? A pessoa não tem grandes... mudanças, né? Mas são sutis. O comportamento do idoso fala muito de como ele está, né? Eu ligo no meio da tarde e a pessoa demora muito para me atender. Ela sempre foi pronta em atender. Será que ela está dormindo no meio da tarde? Eu nem sei. Por que ela está dormindo no meio da tarde? Às vezes ela está lá com a sua falta de ar, não falou nada. Aí tem lá uma anemia. Né? Então, a mudança de comportamento no idoso talvez seja o sinal mais
precoce, mais fácil de entender e de perceber, desde que eu seja minimamente participativo, né? Porque às vezes eu moro 1.000 quilômetros do meu pai e da minha mãe. Aí só vem domingo para almoçar, Férias. né? Aí o idoso se matou para fazer a comidinha mesmo. tudo certo, mas esqueceu perfeito. tudo, aí tá tudo ótimo na Tudo mesa, ótimo. mas a gente não sabe como que foi fazer essa Como comida, foi o se ele esqueceu a processo. colher, se ele Isso. colocou o sal depois, Isso. se, né? Isso E se a mesmo. gente estivesse ali, a gente conseguiria notar tudo isso, Então, né? é comportamento, né? Ele vai, muitas vezes, mostrar de uma maneira de comunicação mais física até, né? Do que verbalizar. Raramente eles vão verbalizar. Sim. Essa é outra questão que, às vezes, o filho, mas ele não falou nada. Ele não vai falar. Porque ela são heróis. E herói vai morrer herói. Ele não vai pedir ajuda. É contra isso, né? O herói, ele cai de pé. Então, se eu falar, é outro, né? Eles vão mandar na minha vida. Já começa dali. É exatamente então, comunicação. Isso. De novo, nós voltamos no mesmo ponto. Exatamente. Né? Comunicação. E o que envelhece mais rápido uma pessoa, no seu olhar, doutor? O corpo, a mente, a solidão, uma rotina ruim ou a falta de propósito? Pronto. Ou tudo isso Acabou. junto? Acabou. Não. Eu, às vezes, falo, né, com alguns pacientes assim... Se você entende que o primeiro grande milagre é quando você põe o pé no chão a hora que você acorda, né? Não tem que ficar falando gratidão. Né? Tem uma bica desse negócio, né? Não é, a galera, gratidão. Gente, para. Ai, mano, pôs o pé no chão. Bom. Quem te garantiu que ontem, a hora que você deitou, às 10, às 9, que você ia acordar? Real. Eu? Uau. Porque eu sou teu doutor? Não. Quem te garantiu isso? Sim. Né? Deus. Simples assim. Então, pôs o pezinho no chão, eu já sou o primeiro grande milagre desta vida, porque eu estou vivo, né? E aí você não tem um propósito, por que eu pus o pé no chão? Por que eu estou aqui? Todo o restante parece um imã, né? Vem ruim, né? Aí eu vou ficando mais isolado, eu vou ficando só, eu vou me entristecendo, porque eu não tenho um propósito, né? Idosos com propósito, eles vivem mais. São mais longevos. Dentro das pesquisas que a gente tem, o maior marcador que a gente fala, né, de longevidade, não é porque você fez botox, não é porque você implantou hormônio, não é. É o senso de propósito. Por que eu estou aqui? Não é para ficar me arrastando, como alguns falam, não vejo a hora de Deus me levar. Meu amor, só se você tiver o celular dele. Ele liga e pede para chamar. Do contrário, ponha um propósito na tua vida. Sim, entendeu? Sim. Então, não é porque foi no médico, é o senso de propósito. Muda o jogo, né? Muda tudo. Sim. Porque se eu tenho esse propósito, aí eu vou buscar melhores condições do que for. Né? Seja de médico, seja na minha família. Então, isso é muito, muito forte. Né? Quando a gente estuda as tal das... Tinha uma Blue Zones, que chama, né? Que são áreas do planeta onde mais tem pessoas de 100 anos ou mais. Né? Todas essas áreas. O cerne, né? O ponto central. Propósito. Senso de propósito. Eu assisti uma série que é bem isso, fantástica, inclusive. E eles, né? Eu acho, na Netflix, eles trabalham todo esse ecossistema. Eles trabalham a fé, eles trabalham uma alimentação saudável, rotina. Idoso tem que ter rotina, isso mesmo. É inegociável. Isso. E aí a gente às vezes vê assim que o idoso, como o doutor falou, aposentou, meu Deus, não tem mais rotina. Como isso, vai né? Vai pra praça jogar E aí dominó. Não tem mais rotina, e aí fica na televisão o dia inteiro, aí vê morte. Aí você chega, eu tô falando, gente, por que isso acontece? Não, gente, é só ligar 2 da tarde na TV. É real, assim, então... É fofoca e morte. Do dia ele estava super produtivo, ele se aposenta, ele vai para um outro nível, que às vezes talvez até isso que vai adoecer esse idoso, né? Com certeza. Com certeza. Agora, falando de esquecimento, porque é uma coisa que... eu quis também trazer coisas que eu lembrei, assim, né? Que eu já tive um idoso na minha vida, né? Pode chamar de seu. O esquecimento, a pessoa vai envelhecer, normal. Sim. Normal. Até que ponto é o normal? Ou melhor, existe esse normal? Ou que ponto que a gente fala, uau, esse esquecimento aqui... O doutor conseguiu entender, né? Sim. Até que ponto isso é normal? Porque eu falava, normal, não, muita coisa, já viveu muito, já teve muito problema, já sofreu muito na vida. Sim. Em que ponto que eu identifico normal ou não, isso não é normal e a gente precisa de ajuda? Eu acho que fora se você tiver um parente médico e geriatra ou neuro, né, vamos dizer assim dizer, eu sei lá se é normal, leva no médico.
Vocês não vão conseguir saber se é normal. Nem eu sei no começo. Né? Leva. Teve dúvida. Com memória, nós não temos tempo a perder. Tá. Né? Na década de 80, 90, se falava isso de coração. Né? Músculo é vida, está com dor no peito, corra para a emergência. Deu super certo. Muito mais pessoas foram tratadas, muito menos gente morreu. E agora nós estamos falando de um futuro que pode aumentar, sim, casos, por exemplo, de Alzheimer. Então, nós não temos tempo a perder, assim, tá brincando, é normal. Teve dúvida? Procura ajuda. Tenho 40, é muito novo. Tudo bem, você vai ouvir que você é ansioso, mas você procurou ajuda técnica. E essa pessoa, com as ferramentas que se tem, te tranquilizou. Entendeu? Do que você minimizar, né? E perder ali 1 ano, 2, né? Fantásticos que você podia já ter feito, já podia começar, se for o caso, tratar, né? O que a gente vê de novo, né? Dentro da comunicação, a historinha vem. Então, a mãe estava brincando, né, mãe? Ela fala sim, né? E tadinha, por dentro deve estar angustiada, né? Vai esconder. Ela vai esconder o que puder. Então, são mulheres que às vezes, ou homens, vamos falar mulher assim, vai montar uma mesa do café da tarde, né? Aí traz faca, traz garfo. A mãe estava brincando. A filha rapidamente levanta, arruma essa mesa, junto com a idosa, né? Para disfarçar. Então, está todo mundo ali se enganando. Até o dia que a cozinha pegar fogo. Ali eles vêm. Sim, entendeu? Então, sim. às vezes, de novo, no comportamento é muito sutil, né? Não acha a chave, né? Tudo bem, você saiu com lancheira de criança, uma bolsa de mulher, né? Que bolsas de mulher tem de tudo, e a chave não está ali. É uma situação, e está atrasado para a escola. Mas o idoso, ele tem a rotina dele, ele tem o tempo dele, e vive, né? Atrasando contas, e vive, cadê essa chave? Sempre estão roubando eles, né? O dinheiro, alguém pegou o dinheiro. Coitada das diaristas, sempre sobra para elas. Né? Então, para de escutar essa historinha e achar que está tudo bem. Mas eu acho que ele está brincando. Você, tecnicamente, é incapaz de saber sobre isso. Leva, procura ajuda, né? Ouça ajuda. Né? Ele não quer. Aí é um outro cenário, né? Que às vezes o idoso quer continuar. Aí reza por ele. Né? Aí não tem o que fazer. Você não vai amarrar um idoso, né? Vai preso. Vou amarrar, vou levar, né? Sim. E aí eu quero falar para você que está assistindo aqui, em vários momentos a gente está passando aqui o nome do Dr. Gustavo, o @ do Instituto. Então, eu tenho certeza que já conectou com você aí alguns pontos desse bate-papo. Você pode chamar eles ali no direct, ó, tá passando ali agora, ó, Instituto, né? Reage Geriatria tudo junto. Você pode mandar um direct para eles, qualquer dúvida e marcar até uma consulta. E aí eu quero, essa nem estava aqui, mas eu quero assim, tá? Esse conteúdo chegou para uma pessoa agora, que é aqui de Joinville, da região, enfim, nem é da região, mas quer vir. Com quantos anos eu posso fazer uma consulta, um bate-papo? Gostei do Dr. Gustavo, quero conhecer também mais sobre os profissionais do Instituto Reage. Quando que eu posso ir ter esse bate-papo? Quando que eu posso começar essa minha jornada? Quais são os temas que vocês também, né, abrangem dentro do Instituto Reage? Eu queria que o doutor falasse um pouquinho sobre isso. Basicamente, vamos dizer lá, todos, né, geriatras são clínicos, né? Então, de base, a gente não sabe abrir barrigas, né? A gente vai se perder nisso. Mas a gente, na base, nós fizemos clínica médica. Então, pode alguém de 18? Pode. Pode alguém de 50? Pode. Na verdade, é o que você vai buscar. Legal. Né? Esse é o primeiro ponto. Mas com 18, tem minimamente vacina, né? A se discutir. Como é que está a tua atividade física, faz ou não faz, qual, de repente, é o melhor, como é que teu histórico familiar, né? Quem que era teu avô, certo? Quem que é teu pai e tua mãe? Então, isso, às vezes, demanda, sei lá, uma consulta por ano, ou uma consulta a cada 2 anos, né? Mas, então, de base, o geriatra, por essência, ele é um clínico, né? Nesse sentido. Então, eu brinco assim, não fui, e não quero saber desses médicos de velho. Mulheres, começou a menopausa, você vai ter que ir no geriatra. Pode onde você quiser junto, tá? E deve, né? Ginecologista, os doutores da longevidade por aí, pode. Cuidado com as trapaças, só isso que eu te peço. Procura se orienta, uma vez no ano, porque ali você não tem mais a companhia do teu amigão, o estrogênio. E isso tem um impacto razoável.
E começou a tua jornada para envelhecer, pode acreditar em mim. Os homens, né? Então a mulherada ficou fácil, né? Parou a menstruação, nunca fui. Vai uma vez. Não gostei, muda de geriatra, mas não muda de geriatria. Ok. Né? Muda de médico, só isso. Né? Homem, quando eles quiserem. Homem, bicho é danado. Homem. Entendeu? O heróizão lá não vai fácil. Né? Não vai. A média que eu recebo de homens lá é 72. Impressionante. Uau. E eles chegam de novo, né? No agudo. Tá tudo bem. Isso, e aí negam isso, né? Não tá bem, mas não, tá tudo bem. Graças a Deus vai alguém lá chamado filha e uma esposa. E aí entram falando e ele, não, isso daí já acabou. É muito divertido, assim, porque homem não vai. Sim. Por isso, 7 anos nós morremos mais cedo. De média, né? Um homem vai morrer 7 anos mais cedo. Por isso que os bailinhos têm mais viúvas. Verdade. E aí o pega lá fica desproporcional. Aparece lá, né? Um tiozinho lá, ele deita e rola. Ó, você homem que tá ouvindo aí é casado, ó. Põe um propósito na vida. Põe um propósito, pelo menos esse propósito. Não vou morrer antes que essa senhora, porque senão ela vai pro bailinho sozinha. Ou né? alguns que fazem o contrário. Já que eu vou morrer 7 anos mais cedo, eu vou dar mais trabalho. Né? Tem esse também, tem esse outro sentido. lado. Né? O cara falar agora, eu vou pegar no pé. Né? Também faz sentido. O meu pai, ele já foi, mas ô velhinho que deu, mas dá saudade, né? Eu falo, dá saudade até dessas coisas. O meu pai, a gente contratava a gente para cuidar dele e mandava embora. Né? Mandava embora. Uma roleta de cuidadores, né? Olha só, quais são os hábitos que a gente precisa ter para envelhecer com lucidez, para envelhecer bem, para ter autonomia? Ao seu ver, assim, não importa a idade. Mari, isso aqui é inegociável, ao meu ver, para se envelhecer bem. Inegociável, né? Comer, se exercitar e não diria ser só feliz, né? Porque na vida tereis tribulações, né? E como vai ter? Mas como você enfrenta essas tribulações? Né? Como é que está a tua mente? Né? Se fala tanto de saúde mental e dá a impressão que saúde mental é tomar um comprimido, né? E não. Né? Você tem que ter uma saúde mental desde criança boa. Né? Então, são coisas inegociáveis. Né? Tua mente, o teu corpo físico, né? Como é que você cuida dele, faz exercício, como é que você alimenta esse corpo físico. Comida de verdade. Né? Nós estamos falando aqui de comida nesse sentido da avó. Ela comia comida. Né? A gente come uns negócios aí que dizem que é comida. A gente come, tá tudo bem. Dá para escolher. Né? E a outra parte é a alimentação espiritual. Né? Não tem como. Não tem. Pessoas que admiro, quem não acredito. O propósito central. Né? O propósito. Por que eu estou aqui? O que eu vim aqui fazer? Vim aqui para sofrer. Para. Né? Esse é derrotismo. Não é isso. Mas você nunca pensou sobre, né, esse pilar, né? Entendeu? A alimentação espiritual. Né? A gente vê hoje um monte de gente, de novo, né? Gratidão. Mas o que você está efetivamente fazendo? O que é essa gratidão, né? Exato. No seu dia a dia, de Aí a pessoa fala, está todo mundo acelerado, está todo mundo... E acha bonito. É uma parte de um pilar que não tem negociação. É a tua saúde mental. Né? Mas as crianças, parece que eu brinco, né, com a Vivi, assim, já vem com um chip, né, de acelerado. E aí você tem que desconstruir isso. E a escola, às vezes, ajuda a construir, retroalimenta as coleguinhas. E a gente assim, não era assim, né? De jeito maneira. Gente, não era analógicos, assim. Né? A gente era analógico. Não era assim, meu Deus. Para conversar, parece que a criança está no 2, né? Não parece? WhatsApp, gente, eu não era assim, tem criança que eu não consigo entender. Eu falo, calma, respira, fala de novo, né? E eles mesmos falam assim, calma. Mas você está calmo, né? Eu acho que irrita até, você está tão calmo que ela fala, calma, para te contar alguma coisa. Então, esses são pilares, né? E nós vamos ter sempre algo tentando desfazer isso, né? Essa comida é mais rápida. Pô, a minha esposa monta todo santo dia uma lancheira das antigas para minha filha, por exemplo. Isso é legal? Lógico que não, ela tem que acordar mais cedo. É legal? Não, eu saio tarde do consultório, às vezes tem que ir atrás de padaria. Mas isso é inegociável. Uau. Né? Podia a cantina da tia? As tias não tem nada contra as cantinas, mas poderia, né? Qual o problema? Você todo problema. Já está cuidando agora do envelhecer problema, dela, porque né? ela viu a mãe montar, o pai busca o pão, entendeu? Essa dinâmica do cuidado. Cuida já da mente, cuida do corpo físico. Vai fazer o esporte? Tem que fazer. Não adianta, a hora que infartou,
lembrar do esporte, né? Então, ela faz esporte. Isso não se negocia, né? E a parte espiritual, aí ela dá um banho em nós, né? Na mãe, em mim, porque ela já vai à igreja, sim. Ela é maravilhosa, não falei dela, Martina. Ela dança, ela adora. Um beijo para ela. Ela tem, é dela já isso, né? Por quê? Porque ela nasceu na minha casa e da Vivi. Simples assim. Então, esse é um cuidado que muitas famílias têm que ter como inegociável, né? Mas alguns, infelizmente, essa ficha, como se diz, né, nos analógicos, vai cair muito tarde. Sim. Às vezes não cai, tá? Sim. Às vezes não cai, infelizmente. E no consultório, né, todos os dias, e o doutor falou sobre isso aqui, né, lida diariamente com o tempo, né, a fragilidade, a finitude, Sim. o que essa especialidade ensinou sobre a vida que todo mundo deveria aprender. É bem legal. Eu não lembro onde eu li, mas ela é muito real, né? O que eu vejo todo dia? Pessoas que eu atendo que vivem no passado, né? Elas estão lá no passado e estão agoniadas com o futuro, muito agoniadas, né? O que vai ser, o que não vai ser? Aí você fala, e você está vivendo o que agora? Ela não vive o presente. Uau. Não existe o presente na vida dela. Existe o futuro que é incerto. Como eu disse, você não tem como saber se amanhã cedo você vai tocar o pé no chão, você vai acordar. E você está agoniado para 15 anos. Parabéns. Deve ter gente com celulares direto lá de Deus, né? Eu não tenho esse celular, né? Mas e a pessoa, no meu tempo que era bom. Gente, desapega, né? Desapega. Passou. Né? E o Cortella, eu gosto muito dele, fala assim, por que o para-brisa é maior do que o retrovisor, né? Por quê, doutor? Porque ele permite que você olhe para frente. Ele é bem grande, o vidro. E não ficar, né, ali olhando no retrovisor. Ele é pequenininho. Dá a importância que foi? Ótimo, mas foi. Né? Então, você começa, por exemplo, né, sendo geriatra, aí só piorou. Dá valor não só no dia a dia, né, nos pequenos milagres do dia a dia, mas projetos mais realistas, né, de avançar e viver. E não avançar os trancos e barrancos de qualquer modo, na loucura, para daqui 15 anos eu vou. Às vezes você não vai. Na maioria das vezes não vai. Né? Eu brinco assim, tem algumas pessoas que falam, eu queria, sei lá, conhecer Machu Picchu. Tenta subir naquele morro com 80 anos, meu amigo. O joelho não vai te deixar subir Machu Picchu. Né? Não vai faltar oxigênio. Mas eu vou ser um idoso bem ativo. Não, você teve que trabalhar muito, porque você disse que ia juntar, né? Por exemplo, um recurso para ir lá. Mas teu joelho é que não te vai deixar subir lá. Não vai ser o recurso. Não vai ser. No final, não vai ser. Mesmo porque se a gente enterrasse dinheiro, imagina a briga no cemitério que ia ser, né? À noite, ali o pessoal cavando, né? Uma loucura, Uma loucura, né? né? Sim, então, sim. É isso que você tem que, de certa forma, avançar e viver, né? Isso vale, né? Com filho, você vai ver que às vezes quando você piscou, tem 7, tem 14, 21. Que bom que você pôde viver cada etapa com ele, com ela, né? Porque você não vai ter aquele senso de arrependimento, né? Que corrói muita gente, né? E é muito bacana. E que, de novo, é a falta da comunicação hoje que a gente está enfrentando, que é geral, né? Não é só na geriatria. Sim. É essa falta mesmo de estar na mesa, de conversar, de olhar no olho, de perguntar de fato como o outro está bem e deixar ele falar, né? Que eu falo que hoje a gente pergunta como está bem, mas doido pro outro fala, não, tudo bem. Ai, só que bom falar, que eu não tô tá nada bem. Não era para você falar que não estava bem. Era só, né? Pra ser educado. É isso. E olhar no olho, né? Olhar Nós estamos falando olho. aqui sem celular, certo? Exatamente. Okay, a gente está aqui agora, né? A gente está aqui presente, isso. né? Sem celulares. Exatamente. Como que a fé influencia nesse seu cuidado com pessoas? Como que a fé influencia também em casos difíceis, né? Que com certeza nem tudo são flores no consultório. Como que a fé te ajuda nesse dia a dia? Porque eu sei que o doutor é um homem de fé, né? Quem convive com vocês, né? Família, sabe que a fé é inegociável. Então, como que a fé auxilia em tudo isso? É tudo, né? Tudo. Não dá para, de novo, né? Ser desconstruído. Quem fez isso não fui eu, alguém maior que eu fez. E aí eu fiz a geriatria e ele não dá a minha cruz maior do que eu carrego, né? Que eu sou capaz de carregar. Eu vou escutar histórias tristes todos os dias, né? Ou eu vou ser o porta-voz da morte de alguém. Porque eu descobri, entre aspas, né, um tumor, né? E sou eu que vou ter que falar. Como falar isso?
né? Falar ainda dando esperança e que muitas vezes, tecnicamente, você fala, não vai ficar vivo acima de 6 meses. Uau. Né? E essa filha, né, será que essa pessoa já fez todo o ciclo dela, né? Às vezes, sei lá, queria ver uma prima, né, ver um parente, e eu tô ali de porta-voz, né, da desgraça alheia, como se diz. Então, sem fé não dá. Não dá, você não consegue simplesmente ir lá para o consultório, por exemplo, e atender pessoas, né, que, de novo, estão muitas vezes à margem da sociedade. Né? Por quê? Porque estão mais velhos. Como se o que a gente faz hoje, eles não fizessem a base antes, né? Entendeu? Sim. Assim, o idoso, ele nasceu. Pum, olha, hoje ficou idoso. Não, eles fizeram muito lá atrás. Né? Desbravaram muitas coisas para a gente hoje estar aqui, ó, ar, TV, tranquilo, né? Gostoso. Né? Mas a base, quem fez foram eles. Sim. Né? Então, a fé nesse sentido é tudo. Né? Tudo. Né? A gente tem alguns grupos que, por exemplo, a gente chama de GP, né? Que tem, então, o GP, por exemplo, nosso, ele é dentro da clínica. Né? Então, são homens que estão no dia a dia, né? Na loucura do dia a dia, mas nem por isso perdem ou não têm a fé. Né? Então, é o que alimenta o dia a dia da minha casa, isso eu posso garantir. E da casa dos homens, que, por exemplo, eu convivo em GP. Né? Da tua casa, né? Do Fagner. E tinha um sujeito lá que era engraçado no GP, ele falava assim, rapaz, todo mundo tem fé, né? É diferente tudo, mas esse negócio não serviu para nada. Mesmo assim serviu, porque a gente fica tão melhor, né? Entendeu? Então, se lá no final, né, não der nada, ainda tá... E realmente, né? Então, no meu dia a dia, eu não consigo imaginar. Eu nunca nem fiz esse exercício, eu acho. Eu não preciso, né? É tão bom. E faz né? tão parte, né? É tão prazeroso, é tão, assim, tem o meu propósito, que é muito, muito tranquilo, é gostoso. E eu não quero perder isso. Então, eu fico ali, né? Faço minhas orações, mas... dificilmente, né? Eu acho que eu conseguiria ser geriatra, assim, você fez essa pergunta, né? Sem fé. Acho que não dá mesmo, né? Porque eu seria um reclamão contumaz, né? História triste, volta para casa triste, contando histórias tristes. Quem te ouve triste, a casa contamina só de tristeza. Sim. Né? E o Dr. Gustavo, ele é muito engraçado, gente. Às ele vezes. Ele é muito engraçado, assim. Às vezes. A gente, às vezes, lembra de umas coisas que ele fala, assim, né? Semana passada a gente estava junto. Gente, eu ri tanto com o Fagner. Eu falo, e é tão natural. E eu falo que quem tem fé tem que ser leve, né? Tem. Quem tem fé precisa ser leve, né? Não pode... A vida já é, né? Já é tão desafiadora, né? E aí você ainda vai carregando isso? Não, né? Não pode. Doutor, hoje a medicina também é confiança, né? Era no passado, mas eu acredito que, principalmente no segmento de vocês, é a base, né? A confiança. Na sua visão, qual a importância do marketing para um médico ou para uma clínica, mas sem perder a ética e a verdade? Esse é um desafio, né? Atual. Eu sempre vejo como um desafio. Se a gente lembrar, né? Nós aí, os analógicos, os mais antigos até, como é que você ia num médico, né? Antigamente, ali, vamos falar, 40 anos atrás, você olhava na recepção, tinha um monte de diplominhas, né? Não é verdade? O doutor foi no congresso, foi aqui, foi ali, né? Hoje não caberia nas paredes, né? Tanto diplominhas que você poderia colocar. E essa lógica, né? Ela parte agora para o mundo digital. Total. Né? Quem que sempre será a base para um médico? O boca a boca. Né? Porque o boca a boca, ele traz não só a certeza de quem te indicou, porque ele teve o benefício que ele buscava, né? Como é a pessoa próxima a você. Então, você também confia nela. E se ela confia naquele doutor, logicamente, eu vou ali. Né? Mas esse contato, hoje, ele se expandiu. Né? Se você pensa que lá antigamente, né? Dentro da tua cidade, era o doutor. Né? Hoje você não só tem muito mais médicos, né? Com formações diversas, como também esse paciente que ainda não digitalizou, não é digital, quem acessa hoje para ele é quem está no mundo digital. Então é o neto. Essa consulta exatamente. pra ele, né? Então você tem que entender isso do jogo. Né? Não adianta de novo ficar reclamando, não, só o boca a boca vai dar certo. Vai, mas vai demorar muito, né? Muito mais do que demorava antes. Sim, Por quê? com Porque certeza. é digital. A galera vai entrar na rede social, vai o neto olhar, eu já vejo isso para ti, já marca quando vê, já marcou, a secretária já respondeu. Então,
essa muvuca boa, né? Ela existe e a gente tem que ter aí o discernimento de encontrar dentro desse mundo digital, e a gente, né, tem isso agora nesses 8 meses, graças a Deus, 8, 9 meses, porque é um meio perigoso, né? Para a gente ter o desvio ético. Eu sempre falo isso, né? Depende da empresa que a gente... É uma linha muito fina. Muito, muito, muito. Que ela vai trazer de conceito, né? E se você não tomar cuidado, né? Você passa, né, de médico a vendedor de produto, né? Entendeu? Lá, aquele antigo, né? As meias Vivarina e tal. Entendeu? Não dá. Para a medicina, não dá. Esses dias eu estava vendo um professor no Instagram, né, com as modas, e ele é enfático. Ele fala, eu sou médico. Algumas dancinhas, negócio que é estranho, né? Eu acho estranho. Eu também. E tem equipes de marketing, você sabe disso. Tem que dançar hoje. Cara, eu tenho mais o que fazer. Tem que buscar criança na escola, tem um paciente para atender. Eu vou parar para dançar, né? Eu não imagino o doutor dançando. Não, eu danço mais em bailes, né? Mas, né, não é verdade? Não faz sentido, então, a equipe né? liga assim, olha, é agora, você tem que fazer, porque... eu acho que é trend que chama, sei lá. Não tem sentido, né? Mas esta equipe tem que entender quem é esse médico, essa equipe, no caso, o Instituto, quem são essas pessoas, né? Que estão ali. E está tudo bem, né? Se alguém imagina que tem que dançar ou que tem que fazer mirabolice, está tudo bem, né? Mas a gente prima muito com essa questão ética, né? E aí, dentro do Instituto, a gente tem essa, entre aspas, sorte de cada peça se encaixa muito bem. A gente não tem nenhum aventureiro ali dentro, né? Foram anos de esforço para simplesmente alguém entrar e bagunçar tudo, né? E isso também vale para parte de marketing, né? Desse apoio fantástico ali, digital, né? Então, a gente, pelo menos, está muito satisfeito, muito tranquilo. Que bom. E tem que ter. E tem que ter. Gente, eles são assessorados pela ADA, que passa aí também o tempo todo, né? A ADA, Assessoria de Marketing Digital, que eu também falo muito aqui, né, sobre, né? E é um desafio muito gostoso, porque a gente aprende muito com eles também. E até falando disso, que era um dos desafios, que é gerar valor sem perder a essência. Sim. E eu vejo muito isso não só no doutor, mas como o doutor que está aqui, né? Qual é a diferença de transformar o seu conhecimento só técnico para agora, né, uma autoridade, né? Porque, e não estou falando, né, com arrogância, mas hoje o doutor é uma autoridade, né, nessa questão de geriatria. Eu sei porque a gente pesquisa muito sobre, né, para trazer os conteúdos, enfim. Hoje o doutor é um nome, né, muito bem visto, né, nessa questão da parte de geriatria. Como não perder o valor e como ter mudado só esse olhar técnico e agora ter gerado esse valor? Conseguiu entender, doutor? Mas eu acho que são as agregações, né, que Deus vai pondo na vida da gente, né? Eu sempre fui de estudar bastante, né? Quem sabia disso? Ninguém. Eu. A Vivi, né? 27 anos, ela sabe, né? Quem mais? Entendeu? Mas ninguém. Então, de novo, eu agora caí de paraquedas, né? Não. É uma construção, meu Deus, imensa, de tempo, noite sem dormir, com dormir, enfim. E precisa todo mundo saber disso? Não. Mas está gostoso, eu te diria, assim, de saber que as pessoas podem enxergar, embora elas entendam, muitas que, né, de um ano para cá, assim, o doutor, ele existe agora. Agora, né? não. Às vezes tem pacientes, assim, do plano de saúde, falam assim, mas nunca te vi no plano, sinto muito, né? Quer dizer, 18 agora anos. Agora estou aqui, esses são os problemas não acabaram. Assim, as pessoas como se, né, joguei uma bolinha ninja e agora apareci. Em um ano, fiz um IAD. Então, é legal, é gostoso, porque, assim, principalmente, eu acho, a família, né? Minha mãe, às vezes, sogra, olha, chegou o YouTube, eu vi no Facebook, que idoso gosta de Facebook ainda, né? Eu vi. Então, essa comunicação, né, dá um certo orgulho muito mais na família em si, na família macro que eu falo, né? Sogra, sogro, pai, mãe, do que a mim, né, pessoal mesmo ali, porque eu não consigo perceber isso, né? A minha alegria é saber que isso é um dom que eu tenho, foi me dado. Eu executo da melhor forma. Mas é fogo, porque assim, né, como comunicar e não parecer que é arrogante, né? Então, eu deixo para os outros pensarem sobre isso. É verdade, eu fico feliz assim. Às vezes eu chego em casa, nossa, paciente, eu descobri tal coisa.
Porque a pessoa já andou muito. E, ao mesmo tempo, eu falo assim, agora acabou a graça. Porque ninguém descobriu o que eu descobri. Mas como? Comunicação. Às vezes eu falo para a Vivi assim, ó, deixa a pessoa falar. Ela vai me dar... E isso é discernimento, sabedoria. Quem me deu isso? De novo, é um dom. Então, eu não nasci, alguém me pôs. Está lá o Papai do Céu. É simples assim. E eu honro estudando, buscando, né? E usando isso para ajudar pessoas, pessoas mais velhas. Então, sou muito abençoado. Né? Dentro do que eu faço, ainda ajudo. Né? Lembra lá, a criança, a viúva. Estamos ali. É muito, muito gratificante hoje, né? Assim, é leve, porque eu não preciso daquilo para me promover. Eu preciso daquilo para mostrar que esse esforço todo existe. Ele é palpável. Né? Você pode falar comigo, a hora que quiser, ali, na Reage, né? De preferência, fora a gente conta piada, né? Em restaurante e tal. Mas é muito bom, sabia? E, de novo, tendo o marketing que não extrapola, né? Porque aí você fica pedante, realmente, né? Assim, o que falou, a água parou. Não, né? No planetinha a gente é mais um, né? Mas é interessante, eu te diria que é interessante. Às vezes essa visão, né? Assim, o doutor Gustavo, não, continuo lá na Reage, né? Corro, faço um monte de coisas, né? Fora, né? Mas realmente eu busco me aprimorar, isso é fato, né? Já me cobrei muito mais hoje essa leveza, né, de entender que isso é um dom, sim, né, e que é me dado e eu executo e sou abençoado com isso e é gostoso, né, porque a famosa vozinha, né, que a gente às vezes fala lá no nosso grupo, lá no GP, né, a vozinha que fala assim, é ali, aí você, nossa, que brilhante, doutor, sabe assim, é gostoso. Mas é que a palavra leveza é algo que eu vejo muito na família de vocês, né? Já comentei isso com a Vivi também. Vocês fazem ser leve. A fé, ela é tão natural, é tudo tão natural que é leve. E eu quero te dizer, doutor, que não é só com quem são os seus idosos que vão lá te procurar. É leve de uma maneira geral, assim, para a gente que está tendo a honra de conviver com vocês, é leve em todos os sentidos, né? Eu vejo que um dos dons do doutor é a comunicação. Porque a gente entende, a gente consegue, né, conversar, a gente fala, meu, é isso. Eu falo, às vezes, é isso, ó. E você sabe que na família, lá na base, quando eu prestei medicina e comecei medicina, foi um choque, né? Foi? Porque raramente eu falava. Sério, doutor, não imagino o doutor não falando. Extremamente concentrado, assim, eu ficava, né, às vezes o pessoal falando, lembra, eu escutava histórias, eu não disse que eu falava histórias. Boa. Né? Os avós, eu escutava histórias, né, e aí esse computadorzinho aqui interno foi sendo moldado ali e tal. Mas aí, de novo, né, se eu não comunicar direito, alguém vai fazê-lo. E pode fazê-lo da maneira errada. Então, para mim, é como, às vezes o pessoal falava assim, nossa, você é um médico e tem a letra bonita. Ora, o mais difícil eu já fiz. Descobri o que você tem. Aí eu vou pegar na hora de te tratar, deixar você e o balconista definirem o que vão fazer. O meu trabalho todo está ali, 99,99. Aí na minha letra, eu desando tudo e você trata errado. Não tem sentido. Eu tive muito trabalho para chegar ali, né? Te descobrir e tal. Aí eu vou te tratar. Que legal. Aí fala, nossa, esse garrancho aqui não dá para ler. Agora, com as impressoras, acabaram isso, né? Graças a Deus. Mas era interessante, porque eu falava assim, eu não era de comunicar. Mas, de novo, né? É um processo, como eu te falei, de desconstrução. Né? E na universidade, né? Na Universidade de São Paulo, eu fui, assim, elevado à potência 1000, eu te diria. Né? Desde explicar em tom de voz. Né? Não fala baixinho, o idoso não vai ouvir, não. Né? E você vai explicar com coisas do dia a dia dele. Né? Você não pode sentar no teu trono de doutor e aí ele não vai avançar no tratamento. Né? De novo, eu vou perder o meu trabalho, que foi bem feitinho. Fiquei lá 40 minutos E aí, no finalzinho, eu quis acelerar. Passou do ponto. Né? E, às vezes, ele vai ter dúvida. Aí eu sempre falo para ele, por exemplo, anota. Né? Mas eu vou esquecer. Anota. Mas vou trazer os remédios numa caixa? Falo, traz num container, né? Às vezes tem idoso que traz num container o remédio. Meu pai era não é numa sacola, né? Mas traz. Né? Então, são coisas do dia a dia que são... a gente sempre pensa nesse sentido de se fazer entender. Né? Porque senão fica assim, vai fazer aquele exame. Vai fazer, por quê? Né? O que ele trouxe de resultado? Isso demanda
tempo. De novo, por isso que não existe. Assim, a geriatra tem 10 minutos. Que conversa que é essa? Sim. Eu estou indo num lugar que o geriatra tem 10 minutos. Sai dali. Primeiro que não é a geriatra que está ali. É a Helena Essência, lembra? Você não escolhe. Ela te escolhe. Então, você não tem como estar ali como geriatra. Sim. Não tem. Isso é 100%, tá? Não é assim, 90%. Não. Então, é interessante, assim. Bem interessante. Mas, enfim. Enfim, a gente... É leve. É leve. Você acredita que já passou? Já foi, olha só. foi. Mas antes, eu já queria que você Já fosse foi. pensando aí, né? Que você vai falar uma última frase. Eu? Mas você aqui, espero que você tenha gostado. Eu gostei muito desse bate-papo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha, comenta. E você que chegou aqui no final e falou... Ok, eu tenho um idoso na minha família. Chamo ok, de meu. É meu, não dá para correr, não, eu preciso assumir isso. E aí, em vários momentos, passou o arroba também do Instituto, né? Reage. Marca um bate-papo, vai lá tomar um café. Olha ali, ó, tá passando, Dr. Gustavo, Instituto Reage, Geriatria, tudo junto. E eu também quero dizer que a Reage, vamos lá, o que a gente tem na Reage, né? O doutor já falou que a gente tem que começar antes. A gente tem geriatras, a gente tem psicólogo, a gente tem, né, psicóloga, nutrição. Se eu esquecer alguma coisa, a Vozes do Além vão me enfermeira, falando. enfermeira, não esquece, não. Tô enrolado, né? Em casa. Exatamente. Você pode fazer suas infusões lá. Esquecemos de alguém? A neuro. Então, assim, ó, você entra lá, não sai mais. Tem as secretárias. As secretárias, que são umas queridas, um beijo para vocês também. Elas que vão te atender quando você falar ali, né? Oi com elas no WhatsApp. Então, assim, você entra ali e você consegue, né? É um ecossistema É um inteiro. ecossistema, né? Hoje sim. a Reage é um ecossistema. Sim. E você pode ser atendido da melhor maneira. A gente conhece, porque a gente trabalha junto com eles, sérios, respeitosos, engraçados, leve, uma fé em Deus, né, acima de todas as coisas. Então, a gente tem certeza que você vai ser cuidado, muito bem cuidado, o seu idoso vai ser muito bem cuidado. E para a gente finalizar, doutor Gustavo, aquilo que Deus colocar no seu coração, né, fale aqui, fale naquela câmera, mas para a gente se despedir. E vocês até o próximo episódio. Eu vou deixar agora o doutor Gustavo falar algo que vem aí do coração. Eu só tenho a agradecer mesmo, né? Tudo, absolutamente tudo. Tive o privilégio de ter pai e mãe vivos, que me educaram bem, né? Bem, do jeito que eles entendiam, como sendo bem, e foi bem. Né? Claro. Passei a infância toda sem remédio, pensa. Né? Já é uma vitória da mente. Já é um avanço. Eu sempre penso isso. Depois, né, conheci minha esposa. Isso é outro degrau, né, que subiu da minha vida. E isso não para de subir, né? A Vivian, embora na época podia dar rolo, né? Ela tinha só 16 anos, enfim. Eu já tinha 19. Depois, essa conquista mesmo de estudo, né? De enfrentar vestibular, que não era muito fácil, era um negócio meio complexo, né? Isso não vem ao caso, mas sempre foi bem... O funil foi sempre muito estreito, sabe? Sim. Então, essa necessidade de ter garra, né? De fazer as coisas, isso é um constante na minha vida, de muita gente, né? O brasileiro é assim mesmo. E depois, aí, né, vem a Martina... Não, filha, que eu ia falar, né? Vocês estão construindo um ser humano incrível. Vem a Martina e é um presente, realmente, ali de Deus para nós. E aí, sério, vem vocês dentro do instituto que a gente estava bem, mas podia alavancar, né? Podia melhorar, né? E melhorou muito, né? As pessoas que lá trabalham, né? Você passa a conhecer, a conviver, ver que tem os mesmos valores, né? Como eu disse, o GP, né? Você tem uma fé que você professa, você se apega, você evolui com ela. Então, acho que é isso, né? Eu sou um filho querido de Deus. Amém. Né? Amém. Acho que é isso. Amém. Gostou, doutor, do bate-papo? Muito legal. Que bom. Que honra para mim recebê-lo. Gente, até o próximo, então, episódio aqui. E Deus abençoe vocês. Se joga, vamos dar-lhe.